Bom dia, senhoras e senhores. Quero começar pedindo uma salva de palmas para a Assembleia Legislativa da Bahia, parabenizando pelo processo eleitoral. E está correto, presidente, a sua mensagem de introdução é um ato muito civilizatório. A gente vê esse momento onde o Executivo se dirige ao Poder Legislativo para deixar sua mensagem. Nós da política, constantemente nós estamos passando por testes e provações, em qualquer lugar. Nós, servidores públicos, da mesma forma. Eu sou da universidade. E é comum na universidade a primeira aula ser chamada de aula magna, aula inaugural. Essa não é uma aula magna. Mas essa também não é um teste, mas parece ser, digo a vocês. É muita responsabilidade trazer uma mensagem diante de uma plateia, de um público tão seleto, tão experiente, tão inteligente. E eu sei que tanto os parlamentares, quanto o meu conjunto de secretárias, secretários, a sociedade, instituições, a oposição, a imprensa, pega nos detalhes as palavras, as mensagens. Nós temos o costume de ouvir que o Brasil só começa a trabalhar depois do Carnaval. Isso não é verdade. Eu há pouco falava que os deputados e as deputadas, mesmo em período de recesso, que lhes é de direito, durante o final de ano, quando se dirige aos seus municípios, ali estão, de uma certa forma, repousando, descansando, mas não param de trabalhar. Portanto, eu quero desejar um ano muito bom para essa casa e quero agradecer, farei isso na minha mensagem. Eu quero pedir, presidente, a sua mesa relatora. Eu combinei com o meu gabinete, com Adolfo, com Felipe, César e Maurício, que coordenaram essa preparação do texto, que eu vou protocolar o documento oficial com a carta completa, a mensagem completa, mas eu fiz um resumo dela para tornar esse momento menos cansativo. Destacarei do texto aqueles pontos emblemáticos, mas eu estarei protocolando a leitura da carta com o documento oficial. Eu quero, como de praxe, saudar o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adolfo Menezes, e quero estender meu abraço à primeira-dama do Poder Legislativo, minha amiga Denise Menezes. Muito obrigado, Denise, parabéns pelo trabalho. Saudar a deputada Ivana Bastos, primeira vice-presidente da Assembleia Legislativa da Assembleia. Parabéns, Ivana. Ao deputado Hassan, terceiro vice-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. Ao deputado Rosenberg Pinto, líder da bancada do governo. Ao deputado Manuel Rocha, representando a bancada da oposição. Muito obrigado, Manuel, a você e a todos os deputados da oposição. Eu o vi ali fora há pouco tempo, me deu um abraço. Muito obrigado, Manuel. E saudar a desembargadora Cíntia Rezende, em nome de toda a equipe dos desembargadores do TJ da Bahia. Ao Pedro Maia, procurador-geral, em seu nome, todos os procuradores e procuradoras. Ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, Abelardo Paulo de Mata Neto, da Mata Neto. A Marcos Presídio, presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Ao conselheiro Paulo Rangel, representando aqui o Tribunal de Contas do município. Deve ter dado uma recaída aí de saudade. A defensora pública geral do Estado, muito obrigado, Firmiane Venâncio. Em nome dos prefeitos aqui, acompanhando pela TV Alba, o prefeito, ex-prefeito
eu não acostumei ainda com o mas ex-prefeito do município de Belo Campo, presidente da UPB, prefeito Quinho. Saudar aqui todos os presentes, vereadores, lideranças, a imprensa. Me permita, se alguém achar que está grosso, é porque eu fiz com uma fonte bem grande, para evitar que a gente se canse, tá? Mas me permita, então, me dirigir à mensagem. Quero abraçar e pedir uma salva de palmas ao conjunto de meus e minhas secretárias, secretários, dirigentes de instituição. Para eu chegar até aqui, não tinha como. Quero, antes de tudo, agradecer ao nosso bom Deus por estar aqui nesse momento, tendo a honra de poder me dirigir a esse parlamento na sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos. Tenho a convicção que o mais profundo respeito à divindade nos nutre e nos une como membros dessa imensa família humana, sem nenhuma intolerância, independência das nossas crenças, dos nossos ritos, das nossas tradições e da diversidade das matizes religiosas. Senhor presidente, quero começar saudando a todas as deputadas e deputados desta Assembleia Legislativa. Parabenizo a nova mesa diretora, que acaba de ser acolhida. E, ao mesmo tempo, quero agradecer as contribuições dos parlamentares para a gestão do Estado. Isso se dá tanto na aprovação de leis necessárias à boa gestão do Estado, como nos diferentes apoios às políticas do nosso governo. Quero, nessa oportunidade, fazer uma saudação especial às prefeitas e aos prefeitos, assim como às vice-prefeitas, vice-prefeitos, que acabaram de assumir os novos mandatos e têm o desafio de administrar para os municípios baianos, para que eles possam cada vez mais contribuir com a qualidade de vida da sua gente, com o desenvolvimento humano da Bahia e com o Brasil democrático e socialmente justo e sustentável. Saibam que podem contar comigo e com o governo da Bahia em suas novas empreitadas. E já tenho dado passos nessa direção. Só agora em janeiro, já me reuni com mais de 50 novos prefeitos e prefeitas para um diálogo sobre a situação de seus municípios. Aproveito para saudar todas as vereadoras e todos os vereadores eleitos, que eles possam fazer das suas respectivas casas legislativas um espaço de debate saudável e propositivo para o engrandecimento das suas gentes, ao qual estão representando pela legítima escolha popular. Estamos de portas abertas para recebê-los e para manter com as senhoras e os senhores um diálogo franco e respeitoso e, acima de tudo, proveitoso. Acabo de concluir o meu segundo ano de governo e posso afirmar com segurança que tenho, nesse período, caminhado muito. E aqui o termo caminhar, deve ser lido em vários sentidos de nossa ação. O primeiro deles é bem literal. Completei no dia 19 de dezembro de 2024 a marca de 300 municípios visitados. Esse percorrer os municípios dessa vasta Bahia significa estar junto com o meu povo. Significa eu me encontrar com a nossa gente. Significa revisitar as minhas origens, me sentir em casa. Em cada viagem que faço, é como me olhar no espelho e ver aquele mesmo menino que nasceu e se criou com sua família, seus parentes e amigos, no distrito de Palmeirinha, no município de Aiquara. E com isso, posso reafirmar sempre de onde vim, reatualizar constantemente meus compromissos e compreender com plena clareza porque estou aqui hoje como governador desse estado rico e especial. Encontrar com as pessoas é central no meu governo. Um dos pilares do meu trabalho e dos meus secretários e secretárias. Visitar os municípios não são viagens apenas.
são oportunidades de governar com o povo, ou seja, um método de governo. E o meu objetivo é continuar e aprofundar esse método nesses próximos anos. É anunciar e reafirmar a cada prefeito, a cada prefeita, que eu estou junto para ajudá-los a governar. Quem vem do povo, como eu, e teve a oportunidade dada para esse próprio povo de administrar um estado de complexidade que é a Bahia, necessita estar atento às demandas, às expectativas e às aspirações de nossa gente. Portanto, a palavra caminhar para mim, aqui também significa ter uma atitude sensível, de escuta para com as pessoas, sobretudo aquelas dos segmentos mais vulnerabilizados. É saber ter ouvido atentos, é saber escutar os grupos, as organizações, ter ouvidos para os movimentos populares e suas lideranças, que ajudam a formular as esperanças de vida social. É saber também ouvir as várias representações dos mais diversificados setores, sejam empresariais ou de classe. É especialmente ter zelo e atenção para com aquelas e aqueles que participam ativamente da vida pública e que, pelo voto popular, exercem os seus mandatos como prefeitas e prefeitos ou como membros atuantes das câmaras de vereadores e dos diversos segmentos sociais. Portanto, esse gesto cuidadoso de escuta é também outro pilar do meu governo. O termo caminhar corresponde também a uma agenda grandiosa de entregas de obras e serviços em várias áreas nesses 2 anos de administração. Foi assim que procedemos na saúde, na educação, na cultura, na segurança pública, na infraestrutura, no desenvolvimento econômico e na proteção social. Quero enumerar algumas dessas entregas, começando pela educação. Como governador, posso afirmar com veemência: o eixo da educação é um pilar fundamental da minha gestão. Sou professor com muito orgulho e quero que essa seja uma marca positiva da minha passagem à frente do governo da Bahia. Sei o quanto significa isso de possibilidades de futuro decente para a juventude e de indicador de qualidade no desenvolvimento econômico. Na época que assumi como secretário estadual de Educação, o objetivo era transformar os números da educação do Estado e melhorar todos os nossos indicadores na área. Para isso, tínhamos que modernizar a estrutura física das nossas escolas e avançar em temas pedagógicos e de gestão. Hoje, todas as nossas escolas estaduais, nos 417 municípios da Bahia, passaram por intervenções que transformaram suas condições físicas de atendimento. Os investimentos ultrapassaram 10 milhões de reais. Só no meu governo foram 154 escolas entregues. Hoje a Bahia ocupa o primeiro lugar no Brasil em investimento na área de educação. Conseguimos obter avanços surpreendentes nos indicadores da educação, especialmente nos números dos índices de desenvolvimento da educação básica, IDEB. Crescemos pela 3ª vez consecutiva. Agora estamos em condições de nos fixar com mais força nos desafios pedagógicos e relativos à qualidade da educação. Avançamos com foco na educação em tempo integral, na valorização e qualificação dos profissionais e nas ações amplas de assistência estudantil. Hoje temos 681 escolas estaduais em tempo integral, o que corresponde a 65% de nossas unidades. Temos 133 mil estudantes matriculados estudando em tempo integral. O MEC reconhece a Bahia como um destaque no país nesta modalidade.
Acrescente-se a isso a nossa rede estadual de educação profissional e tecnológica, que hoje alcança todos os municípios. No item de assistência estudantil, foram cruciais os suportes inovadores que fizemos na criação dos importantes programas como o Bolsa Presença, o Mais Estudo, o Educa Mais, o Mais Futuro e o Primeiro Emprego, que juntos representaram investimentos da ordem de 1,4 bilhão. Mas, sobretudo, um grande salto que permitiu a drástica redução da evasão escolar entre nós. E agora, em 24, a adesão de 100% dos estudantes da rede estadual ao Enem. Ficamos felizes e orgulhosos quando essas nossas iniciativas serviram de modelo para que o governo Lula pudesse instituir o programa Pé de Meia no âmbito federal. Vale aqui uma reflexão. A nossa escola voltou a ser atrativa como referência de futuro para a juventude do meio popular. Estamos revertendo esse quadro com jovens voltando às escolas, mantendo suas frequências, se interessando mais pelos conteúdos, convivendo com o ambiente escolar para além dos períodos de aula, inclusive nos tempos de férias, já que as escolas estão com mais atrativos à sua disposição. O resultado disso é que alcançamos uma conquista histórica para a educação da Bahia e obtivemos 100% de participação dos estudantes da rede no Enem e cerca de 22 mil aprovados no SISU, quando a Bahia alcançou a terceira posição dos estados brasileiros e com mais aprovações e o primeiro lugar no Nordeste. Reconheço os profissionais da educação como sujeitos fundamentais para a plena relevância da educação. Tenho investido fortemente na valorização da carreira docente. Convocamos 11.396 profissionais, entre concursados e redas, sobretudo novos professores. Em 2023, concedemos um aumento salarial de 14,82%, e agora uma majoração escalonada que chega a 5,69%, um reajuste bastante representativo em apenas 2 anos. Ao mesmo tempo, seguimos investindo em ações transversais voltadas à educação do campo, educação para relações étnico-raciais, educação especial, educação indígena, escolas, famílias agrícolas e alfabetização, especialmente de jovens e adultos. Aproveito aqui para informar, senhor presidente e senhores deputados, aproveito aqui para informar que o meu primeiro projeto de lei, que encaminharei a esta casa em 25, é o programa Bahia Alfabetizada, que tem como objetivo promover um regime de colaboração com os municípios para erradicar o analfabetismo e promover a continuidade dos estudos para todos os cidadãos, jovens, adultos e idosos. Na minha concepção, um prédio escolar, como são conhecidas as nossas unidades educacionais, precisa ser visto como uma instituição de valor e de respeito. Cada escola deve ser defendida como um bem precioso por nossas comunidades. Não apenas como um lugar de aprender e ensinar conteúdos. A escola pública, eficiente, é um espaço de proteção, ludicidade, acolhimento e assistência social. Sei por experiência própria o quanto uma escola pública de qualidade, consciente do seu papel social, pode mudar a vida de uma comunidade. É assim que teremos uma população mais informada, criativa e crítica, e uma mão de obra mais qualificada, capaz de promover avanços nos diversos setores produtivos, seja na agricultura, na indústria, no comércio, nos serviços, na economia criativa, nos avanços do mundo digital, da informação, da tecnologia e do conhecimento. Para isso, precisamos de contribuição de muitas mãos. Nelas estão os diversos segmentos dos setores
produtivos e dos clubes de serviço e das unidades educacionais, sejam públicas ou privadas, incluindo, sobretudo, as universidades, especialmente as estaduais, com as quais aproveito para saudar a magnífica reitora Adriana Marmori. Uma salva de palmas para a senhora, em nome das universidades, especialmente as estaduais, com as quais tenho mantido permanente diálogo. Recentemente sancionei 2 leis aprovadas nessa casa, que resultaram as carreiras dos docentes, que reestruturaram as carreiras dos docentes, analistas e técnicos universitários, fortalecendo o ensino superior da Bahia. Quero anunciar também neste momento a decisão de aprofundar com todos os municípios e com o governo federal uma política mais robusta, voltada para a prática do regime de colaboração na educação. A finalidade é contribuir com a melhoria da qualidade da educação infantil, especialmente dos níveis de letramento e aprendizagem feitos na idade correta. Como parte dessa parceria, acabamos de entregar, e quero agradecer aqui mais uma vez aos deputados federais e estaduais, 417 ônibus escolares, um para cada município. Outro importante instrumento de difusão da educação, cultura e comunicação no nosso estado é a nossa querida TVE. Um abraço, Flávio. Ela vem sendo objeto de sucessivas inovações tecnológicas e tem ampliado significativamente sua importância na comunicação pública brasileira, em face aos vultosos investimentos realizados nos últimos anos. Atualmente, alcança mais de 11 milhões de espectadores e registra sucessivos recordes de audiência no estado, sobretudo por conta da transmissão dos jogos do Campeonato Baiano e da expansão do seu sinal digital, assim como a TV Educa Bahia. As políticas de ciência, tecnologia e inovação são um dos pilares do nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável. Por meio de bolsa da FAPESB e do programa E, estamos investindo mais de 126 milhões de reais em capacitação de jovens e bolsas de pesquisa. Uma das nossas metas é a interiorização com ações de mapeamento dos ecossistemas de inovação em municípios estratégicos e implantação de novos parques tecnológicos em 5 municípios voltados para atender às vocações econômicas e às demandas específicas de nossas regiões. O Conecta Bahia, nosso programa de inclusão digital, já instalou 375 pontos de Wi-Fi em praças públicas de mais de 180 municípios. Em 25, focaremos na inclusão digital das zonas rurais, comunidades tradicionais e aldeias indígenas, com a meta de instalar 1.500 novos pontos de Wi-Fi. Todos nós sabemos que a cultura da Bahia é viva, pulsante e diversa. Por isso, precisamos levar as nossas políticas culturais a todos os territórios de identidade da Bahia. Como estamos perto do Carnaval, quero começar destacando que só no programa Ouro Negro e nos carnavais dos municípios estamos investindo 25 milhões de reais, além de todo o suporte que damos às festas de Momo na Bahia. Mais uma vez agradeço as emendas valiosas dos senhores e das senhoras deputados. Tudo isso ajuda a fortalecer nossas raízes e nossas heranças culturais. Também não podemos esquecer o impacto da Política Nacional Aldir Blanc, PENAB, e do programa Paulo Gustavo Bahia. Em 24, eles contribuíram com investimentos da ordem de 265 milhões de reais, que permitiram impulsionar mais de 11 mil projetos culturais em todas as linguagens artísticas, distribuídos pelos 27 territórios de identidade do Estado. Um dado relevante é que hoje, 66% de projetos culturais são executados em municípios do interior. Mas não paramos por aí. Entregamos alguns importantes equipamentos culturais. Em Feira de Santana, o teatro e o centro de convenções. Em Salvador, o novo Cine Teatro 2 de Julho.
Já o Parque Solar Boa Vista está se transformando num parque da economia criativa. O Teatro Castro Alves, nosso querido TCA, está passando por uma grande requalificação, com investimentos de aproximadamente 261 milhões. Ele será inaugurado, com fé em Deus, em 2026. É como falar de uma cultura sem mencionar literatura. Como fazer isso? Não há como. Em 24, o programa Bahia Literária investiu 24 milhões no apoio a 81 festas literárias em todos os territórios de identidades. Vamos continuar com essas políticas arrojadas para criar novos públicos leitores e fortalecer a educação cultural em nosso estado. Quero ainda destacar a criação da Bahia Filmes. É a primeira empresa estadual de audiovisual do país. Nesse percurso dos 2 primeiros anos do meu governo, outro tema que posso destacar é o da saúde. Temos que fortalecer o Sistema Único de Saúde. Por isso, temos atuado com estratégias bem definidas. A primeira delas é reduzir as distâncias e o tempo para o acesso a serviços de alta complexidade e de especializações. Colocar esses serviços mais perto onde mora a população. Para isso, estamos avançando na política de expansão, interiorização e regionalização, com investimento em novos hospitais, policlínicas e outras estruturas de Estado. Só para se ter uma ideia, hoje a Bahia administra diretamente 52 hospitais e ou maternidades, 26 policlínicas, 12 UNACONs, 9 centros de referências estaduais, 7 UPAs, que em princípio não são da alçada estadual, além de várias outras unidades. Isso sem contar com os serviços prestados pelas filantrópicas e particulares contratualizadas com a gente. O resultado de todo esse esforço conjunto de nosso projeto político de governo fez com que a Bahia tivesse uma vasta rede de serviços na área de saúde que cobre todo o estado. Só nos meus 2 anos de governo, eu entreguei à população baiana, junto com vocês, deputados e deputadas, 6 novos hospitais, mais 2 policlínicas, 3 unidades de alta complexidade em oncologia, chamada de UNACONs, além de uma série de outros equipamentos qualificados. Agora, toda a Bahia dispõe de grandes equipamentos de referências e serviços hospitalares de alta complexidade. Para isso, em 23, investimos 10 bilhões. E agora, em 24, esse valor subiu para 12 bilhões, o que significa 22 bilhões em 2 anos na área da saúde, a maior dos últimos 30 anos na história da Bahia. Nós chegaremos a todas as regiões com grandes hospitais. Já já nós teremos o Hospital de Paulo Afonso, entregaremos o Hospital de Alagoinhas, entregaremos o Hospital de Jacobina. Dei ordem de licitação com a secretária. No dia 30, publicamos a construção do Hospital Costa do Dendê, em Valença. Entregamos o Hospital Costa das Baleias, em Teixeira. Ampliamos o Clésto Andrade, em Feira de Santana. Ampliamos o Prado Valadares, em Jequié. Instalamos e fortalecemos hospitais de atendimento na Chapada, em Juazeiro. Nós chegaremos até meados do próximo ano com a Bahia sem mais necessidade de grandes hospitais de alta complexidade. E vocês têm me ajudado bastante. Vocês são quem financiam com suas emendas os equipamentos para arrumarmos as UBSs, as UPAs, os hospitais de pequeno porte. Nós temos uma missão muito grande: cuidar das pessoas que têm diabetes, realizar as vacinas das pessoas, zelar das pessoas que têm problema de saúde mental, cuidar das famílias que têm autistas. Eu também peço a vocês para que a gente possa, nesses próximos 2 anos, fortalecer com as emendas e com os trabalhos e com as leis de vocês. Muito obrigado mais uma vez.
Para citar alguns exemplos, repito, o Hospital Costa das Baleias, em Teixeira de Freitas, e o Hospital Ortopédico, aqui em Salvador. E há poucos dias, tivemos a imensa alegria de compartilharmos com todo o Brasil, entregando o primeiro hospital público de cuidados paliativos, o Hospital Monte Serra. Eu tive com vocês na sexta, no sábado eu fui receber o primeiro paciente. E aquele hospital, além de servir com cuidados paliativos, que são doenças graves, que acometem nossos amores, ali também servirá de hospital de retaguarda. Assim que tiver vagas, né, sobrando, podemos dizer assim, nós levaremos para aquele hospital para cuidarmos e de esvaziar alguma vaga de UTI ou de leito nos hospitais, para que a gente possa ter cuidado. E daqui aos próximos 4 anos, Moema, nós entregaremos, com fé em Deus, o Riverside, que será um hospital em Lauro de Freitas, que é um hospital também de retaguarda. E eu quero, de novo, agradecer as graciosas emendas dos federais e dos estaduais e dos senadores, e da parceria com o presidente Lula. Eu quero aqui destacar que realizamos mais de 420 mil procedimentos de cirurgias eletivas em 104 unidades. Números que fizeram da Bahia o estado campeão em ações de cirurgias eletivas no país. A Bahia caminhou também na cobertura vacinal, especialmente com a incorporação da prática de vacinação nas escolas. As feiras de saúde, realizadas em todo o estado, contabilizaram quase 1 milhão de atendimentos nos últimos 2 anos, oferecendo consultas, exames e orientações para a população. Já o odontomóvel levou serviço odontológico para as escolas, realizando 300 mil atendimentos. Todas essas ações fazem parte da estratégia de superar os represamentos em serviços básicos em municípios, especialmente aqueles vinculados a exames e diagnósticos. E tudo isso tem a ver com o que nós temos bastante complexo, que é a regulação de internamentos. Nós não podemos fugir desse debate. Estamos convencidos que para superar os desafios nessa área da regulação, não se trata apenas de ampliar indefinidamente o número de leitos. Uma política de expansão dessa oferta é, por suposto, imprescindível, mas a ela devem ser agregadas outras iniciativas correlatas que promovam uma maior integração em todos os níveis de atuação do Sistema Único de Saúde, envolvendo as instituições federativas em suas diversas instâncias. Para superar os desafios nessa área, é necessário também que todos os suportes básicos e especializados sejam articulados e consigam resolver com maior resolutividade as demandas e ocorrências antes que venham a se tornar agravos maiores e precisar de atendimentos mais complexos e especializados. As ações de regulação de retaguarda são, portanto, fundamentais. Nós, do Governo do Estado, sabemos que é necessário unir as mãos em parceria para reforçar os esforços dos municípios, no objetivo de melhorar o sistema de atenção básica e saúde dos seus moradores. De nossa parte, já estamos contribuindo com isso. Um exemplo é o que já entregamos: 510 ambulâncias, 42 vans para a TFD, e aumentamos em 17% a contrapartida do cofinanciamento da assistência farmacêutica. Da mesma forma, ciente da nossa responsabilidade estadual, na coordenação da política de saúde, entregamos 31 unidades básicas, em parceria com 27 municípios. Disponibilizamos também mais de 110 milhões em equipamentos para funcionamento das unidades de saúde que estão sob gestão municipal. Quero ressaltar que, dentre os recursos programados que já falamos, estamos com mais de R$500 bilhão disponíveis para, ao final, construirmos 268 novas unidades básicas e academias de saúde, muitas das quais em áreas indígenas da Bahia. Compondo ainda esse esforço,
Lançamos também o cofinanciamento estadual para o funcionamento de centros especializados em reabilitação que existem para prestar assistência e a reabilitação das pessoas com deficiência, para que quer seja física, virtual, auditiva ou intelectual, atendendo assim os casos de pessoas neurodivergentes, em especial as pessoas com transtornos de espectro autista. Iremos ainda expandir essa rede com a construção de 17 novos centros em diversas regiões do Estado, 16 financiados pelo Estado, dobrando praticamente a oferta desses serviços em toda a Bahia. Além disso, é importante destacar no atendimento psicossocial, queremos construir 27 centros de atendimento psicossocial, CAPS, para atendimento especializado e cofinanciamento estadual, que ajudará os municípios a manterem o funcionamento destes equipamentos. Agora estamos dando um passo ainda maior, o Pacto Bahia pela Saúde. Ele é um aspecto fundamental da nossa estratégia. Ontem vocês puderam acompanhar, eu agradeço a presença. Nós lançamos ontem 2,1 bilhões de reais para construir esse pacto, iniciar a construção do Pacto Bahia pela Saúde. Vamos fazer um pacto reunindo os prefeitos baianos, bem assim, Quinho, as representações dos consórcios de saúde, sociedade civil, representações do sistema de justiça e também do governo federal, por meio do Ministério da Saúde, com vistas a construir uma força-tarefa conjunta para alcançar assim um novo patamar de qualidade dos serviços de saúde pública da Bahia. Os principais objetivos são fortalecer a atenção primária, reduzir a mortalidade materna e infantil, ampliar a rede de atenção psicossocial, melhorar a regulação de urgência e emergência, buscar formas de consensualização para os processos de judicialização. É, portanto, presidente presídio, uma iniciativa que visa promover um grande mutirão para melhorar e qualificar os sistemas básicos de assistência e de retaguardas à saúde dos municípios baianos. O pacto tem como finalidade consolidar um modelo de saúde pública mais eficiente, acessível e humanizado, priorizando a equidade e a qualidade do atendimento. Assim teremos mais prevenção, cuidados e acompanhamentos nos sintomas iniciais das doenças, tratando os pacientes de forma adequada e estabilizando-os antes de encaminhá-los para o serviço de maior complexidade. Isso diminuirá a pressão sobre os serviços de alta complexidade, com rebatimento positivo nos fluxos de regulação e, por conseguinte, redução do tempo de atendimento em urgência e emergência. Para efetivar esses compromissos, o pacto prevê investimentos da ordem de 2 bilhões de reais. São recursos estaduais destinados à infraestrutura e à melhoria de gestão, incluindo forma de cofinanciamento para ampliar e modernizar as unidades básicas de saúde e expandir a frota de ambulâncias, reforçar a assistência farmacêutica e capacitar profissionais. O governo da Bahia também está investindo na melhoria das estruturas de pequenos hospitais municipais, com a aquisição de equipamentos para reforçar os serviços, incluindo os de exames laboratoriais e de diagnóstico. Somos o primeiro estado do Brasil a ampliar o sistema de prontuário eletrônico capaz de entregar as informações de todos os níveis de exames, feito pelo paciente nas mais diferentes instâncias do SUS, incluindo os municipais. Um tema que sempre acompanho com atenção é o da segurança pública. Somos conscientes que essa é uma responsabilidade precípua de atribuição estadual, mas sabemos que é um problema nacional, com relações com a geopolítica internacional, e só no âmbito de uma grande articulação de competências podemos enfrentá-los com firmeza e respeito às regras legais. Me anima hoje o fato
que o governo Lula tem assumido um papel ativo de articulação das iniciativas que ajudam as instâncias estaduais a enfrentar melhor o problema. Elas apontam para uma maior integração de dados e informações estratégicas para as normatizações adequadas e para a disponibilidade de recursos para o setor. Quero aqui externar meu compromisso de participação ativa desse amplo pacto federativo, encabeçado pelo presidente Lula, para que seja possível um combate efetivo ao crime organizado. Essa articulação de uma política nacional pretende fortalecer o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, o SUS da Segurança Pública, e reforçar o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Nacional de Política Penitenciária. Enquanto isso, mesmo frente a todos os desafios, vamos exercendo as nossas responsabilidades estaduais. E posso afirmar que nesses 2 anos de governo, pude continuar investindo na compra de armamentos e munições, equipamentos de proteção, na disponibilização de novas viaturas, de helicópteros, equipamentos semi-blindados. Inauguramos também mais de 45 estruturas de segurança. Na parte de pessoal, só em 2024 foram contratados 4.000 novos policiais bombeiros. Foram também reconvocados 1.300 reservistas. Atualmente estamos com 1.835 policiais militares, 382 bombeiros, 395 peritos em fase de conclusão de curso de formação. Por sua vez, a criação de 2.400 cargos, a delegada está sorrindo, não sei porquê, da Polícia Civil, também fortalecerá o nosso sistema. Para 2025, temos a previsão de contratar mais 3.000 novos profissionais. Nós chegamos a 33.500 profissionais na segurança pública. Nesse ano de celebração de 200 anos da Polícia Militar, Coronel Coutinho, nós estamos falando na sua história, a primeira tropa da Polícia Militar tinha ali 280 policiais, 285 policiais. Hoje nós temos 33.500. Poucos municípios na Bahia têm uma população dessa. Para melhor dinâmica, reestruturaremos as forças de segurança. Criamos vários comandos na Polícia Militar, vários departamentos e coordenação de Polícia Civil e Polícia Técnica. Instituímos a Polícia Penal. Por todo esforço, a Bahia registrou, durante os meus 2 anos de governo, redução nas mortes violentas. Em 2024, essa diminuição alcançou a ordem de 8,7% em relação ao ano anterior. É o menor número da série histórica dos crimes violentos, letais, intencionais em 17 anos. Porém, há muito que ser feito. E um dos caminhos é incorporar tecnologia e inteligência nesse setor. Por isso, vamos continuar incorporando as ferramentas tecnológicas como reconhecimento facial e prosseguir na ampliação do uso de câmeras corporais, cujo procedimento já iniciamos o ano que se passou. Nós estamos começando o mês de fevereiro, e no mês de janeiro nós devolvemos à Justiça, por reconhecimento facial, mais de 200 pessoas. Só em um mês, por reconhecimento facial. Sem nenhum tiro, sem nenhuma bala, utilizando a inteligência e a tecnologia. Nessa direção, Marcelo Werner, temos a obrigação de insistir em demarcar que não há incompatibilidade entre uma política repressiva consistente e a adoção de medidas sociais ousadas voltadas aos direitos humanos, que ajudem a proteger, sobretudo, secretário Felipe, a nossa juventude, especialmente aquela mais fragilizada e excluída, vítima preferencialmente da criminalidade organizada, cujos resultados aparecem nos números da violência. Como disse em meu discurso de posse 2 anos atrás, segurança pública e direitos humanos são 2 faces da mesma moeda. E com essa certeza, secretário Afonso, que estamos consolidando o programa Bahia pela Paz.
como uma iniciativa social ampla que visa prevenir a violência, promover direitos e reduzir a violência letal, especialmente entre a juventude. Já inauguramos em Águas Claras, em Salvador, o primeiro dos nossos coletivos Bahia pela Paz. E vamos inaugurar mais 5 destas unidades. Até 2026, a Bahia terá um total de 24 destes equipamentos. Ao todo, estamos investindo mais de 70 milhões dessa estratégia de organização comunitária e promoção da cidadania, num projeto que terá grandes resultados na construção de uma cultura de paz em Salvador e no interior da Bahia. Temos acúmulo nessa área. Destaco como exemplo o programa Corra pro Abraço, que em um dos seus segmentos, secretária Fábia, atua exatamente com jovens em situação de exclusão e suas famílias, promovendo acolhimento e estimulando a participação destas pessoas. Nos 2 primeiros anos do meu governo, esse programa foi expandido para 4 municípios e novos bairros de Salvador, com mais de 10 milhões investidos na instalação das novas unidades, colecionando belas histórias de recuperação de pessoas em situação de fragilidade social e uso abusivo de drogas. É um exemplo de que, com oportunidade, conseguimos grandes resultados para a nossa juventude. A caminhada que temos feito nestes 2 anos do meu governo tem mostrado bons avanços nas áreas de política social. Temos a retomada de uma política de habitação popular, com o governo Lula e com os movimentos sociais. E isso significa o retorno do programa Minha Casa Minha Vida, o que representa 18 mil moradias novas entregues, Maria del Carmen, ou em processo de planejamento e construção. Também se somam as entregas de habitação para as famílias atingidas por enchentes ou desastres naturais e as unidades previstas para 108 municípios com menos de 50 mil habitantes. Agora quero falar sobre o programa Bahia Sem Fome, que consolidou-se como uma política pública estruturante, promovendo a produção e o acesso de alimentos saudáveis por meio da criação de estrutura de produção, abastecimento e distribuição desses produtos. Na Bahia, o número de pessoas em insegurança alimentar caiu em 50% desde o início do programa. Retiramos 1 milhão de pessoas da insegurança alimentar grave. Contribui para esse resultado as grandes e ações integradas de cozinhas comunitárias, restaurantes populares, fornecimento de cestas básicas, alimentação escolar, assistência técnica e acesso à água para consumo, produção de alimentos e descendentação animal. Com investimentos superiores a 82 milhões de reais, Manuel Vitório, foram implementadas tecnologias de captação e armazenamento de água, como cisternas e barreiros, beneficiando comunidade do semiárido baiano. Agora, para 2025, lançamos 3 editais de programas cisternas, com o objetivo de implantar mais de 18 mil equipamentos em zonas rurais, garantindo acesso à água para consumo humano e produção de alimentos. Esse programa, que conta com investimento total de 125 milhões de reais. Porém, não ficamos apenas nisso. Aplicamos 305 milhões em parceria com o governo federal e as prefeituras municipais nas ações de assistência social, fortalecendo o SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Já estão em curso as obras para requalificação dos centros sociais urbanos em todo o estado, com investimento de mais de 120 milhões de reais. O fortalecimento da pauta dos direitos humanos, o combate ao racismo e a todas as formas, secretária Ângela, de violência e discriminação é uma marca forte do nosso governo. São investimentos em povos e comunidades tradicionais, crianças, adolescentes e jovens, pessoas idosas, população LGBTQIA+, pessoas com deficiência e demais grupos historicamente excluídos dentro de um amplo conjunto de políticas e ações. Um exemplo dessas iniciativas
foi a criação recente da Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa da Bahia. Mais uma vez, essa Câmara Legislativa contribuiu em muito. Funcionará dentro do Centro Policial de Cidadania e Diversidade, investigando e reprimindo crimes de racismo e intolerância religiosa de forma complexa, atendendo ainda casos de LGBT, fobia e violências contra as pessoas idosas. Nosso trabalho também é guiado por um compromisso com a promoção da igualdade de gênero e a garantia de autonomia e empoderamento feminino em todas as esferas da sociedade. Quero abraçar aqui Neuza e todas as deputadas estaduais. Nosso trabalho também é guiado por um compromisso com a punição da igualdade de gênero. Quero reafirmar isso. Nessas linhas investimos na realização do programa Oxe, Me Respeite. Muito obrigado, Elisângela, eu sei que passou por essa pasta. Nas escolas, porque tem como objetivo trabalhar a prevenção das violências de gênero para conscientizar as crianças e adolescentes e combater as raízes da violência. A educação é uma ferramenta poderosa para transformar a mentalidade e construir, Rovena, uma cultura de paz. Trabalhamos o esporte como uma ferramenta para promover a inclusão e o bem-estar para as milhares de baianos e baianas, especialmente para a juventude. Nesse sentido, investimos em programas como Esporte por Toda Parte, que aplicou mais de 56 milhões de ações para bairros vulneráveis, núcleos de capoeira, e essa casa, inclusive, aprovou a lei para que nós pudéssemos botar no currículo escolar a capoeira, núcleos de capoeira e esporte de lutas, programa de natação em rede e ainda no alto rendimento por meio do programa Faz Atleta. Além disso, investimos 157 milhões em infraestrutura esportiva, realizando a entrega de construção e reforma de 152 equipamentos. Um dos pilares da nossa economia, a agricultura baiana, está cada vez mais competitiva. A estimativa do PIB da Bahia em 24 indica a contribuição que o setor ficará em torno de 83 bilhões, o que corresponde a uma totalização de aumento de 23,8% do poder e da força da nossa agricultura patronal e familiar. A produção do agronegócio tem crescido e nosso governo tem ajudado bastante. Estamos investindo fortemente no desenvolvimento do agronegócio baiano, em parceria com o setor e suas entidades representativas, promovendo um ambiente de diálogo respeitoso, transparente e construtivo em prol dos grandes negócios para o estado da Bahia. Por sua vez, os produtos da agricultura familiar ampliam e sua participação cada vez mais competentes na cesta de alimentos das famílias baianas. O Estado se faz presente através de ações como a Feira Baiana da Agricultura Familiar, fazendo parte do calendário econômico e cultural do Estado da Bahia, que produz e alimenta. Nós ainda temos o Sertão Vivo, Parceiros da Mata. Inclusive, quero agradecer mais uma vez aqui nas palavras do presidente, quando essa casa aprova os empréstimos para que a gente possa fortalecer essas ações. O Sertão Vivo contribuindo para dar maior produtividade e competitividade econômica. Esses investimentos superam a ordem de 1,5 bilhão. Um exemplo dessas ações é a qualificação de mercados municipais, que em 2 anos construímos ou requalificamos 52 mercados. Em 25, mais 60 serão entregues, totalizando investimento de 230 milhões em qualificação de mercados. Para ampliar a agricultura familiar, ampliamos o trabalho da assistência técnica feito pela Bahia Ter. Nesses 2 anos tivemos editais de agroecologia, mulheres rurais, biomas da Bahia. Em 24 lançamos o edital para a Ter na Bahia Sem Fome. Até agora, meu governo já investiu 110 milhões de reais em assistência técnica. O presidente Lula implantou um ambiente de estabilidade política
e retornou os investimentos públicos na infraestrutura e programas sociais. Por conta dessas iniciativas, o país tem tido um bom desempenho na sua economia, ajudando a dinamizar o setor produtivo. Aqui na Bahia, essa parceria com o governo federal possibilitou executar melhor o planejamento público para o desenvolvimento, o que temos feito em parceria com o setor privado. Um dos instrumentos fundamentais para incentivar o crescimento da economia baiana é a nossa gestão fiscal. O que nos permite, presidente, conforme seu texto, realizar vultosas operações de crédito. Tudo isso contribui para os investimentos que têm ampliado nossa infraestrutura logística, melhorando a vida das baianas e dos baianos e aumentando a competitividade da nossa economia. Para se ter uma dimensão do impacto dessas ações, acompanhamos atualmente 912 empresas incentivadas pelos instrumentos estaduais de fomento, totalizando 73,5 bilhões investidos e quase 130 mil empregos gerados direto. 130 mil empregos. Somente em 24 foram implantadas ou ampliadas 116 empresas, somando 3,5 bilhões de investimento. No mesmo período, assinamos 211 protocolos de intenção, Ângelo, gerando potencial de 117,3 bilhões a serem investidos a partir deste ano, com perspectiva de geração de 20 mil novos empregos diretos e 63 mil empregos indiretos. Desse total, 161 projetos previstos para o interior, há cerca de 333 projetos incentivados em implantação e ampliação que corresponde a 130 bilhões e cerca de 37 mil empregos gerados. Assim, estamos trabalhando com atração de grandes empreendimentos, do potencial da BYD, Sinoma, Goldwind, Knauf, Café Pilão, Ortobon, Minas Gás, São Brás, Cargill, Mundial, Vulcabras, Impasa, esses são exemplos dentre tantos. A instalação dessas indústrias ou seu fortalecimento de automóveis, inclusive, é paradigmática. Ela representa um grande salto na base tecnológica e industrial da Bahia, abrindo o Estado para a produção de vanguarda nas áreas de transporte e transição da base energética. E por falar em energias renováveis, Eduardo, podemos afirmar que a Bahia se tornou hoje uma potência entre os estados brasileiros. Para você ter uma ideia, 95% da nossa matriz energética está baseada em fontes renováveis. Somos campeões de geração nacional de energia eólica. Temos também um grande parque de energia solar. Além de produzirmos 90% da energia de biomassa no Nordeste, há previsão de nos tornarmos autossuficientes na produção de etanol, especialmente com os novos investimentos que estão instalados no oeste da Bahia. Estamos trabalhando para consolidar e ampliar nossa liderança na área de energia renovável. Para isso, editamos 2 decretos incentivando o setor e aprovando a primeira lei de estruturação de política de transição energética do país, o PRONETER. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Nessa mesma direção, estamos implantando o Plano Estadual para a Economia do Hidrogênio Verde, que posiciona o Estado como um dos mais importantes na transição energética e destino estratégico para investimentos em energias limpas. Em outros setores de infraestrutura, caminhamos bastante nesses 2 anos. Em 24, executamos serviços, Sérgio, em 4 mil quilômetros de rodovias, acessos e travessias urbanas, incluindo implantação de pontes, bueiros e contenções, totalizando um aporte financeiro de 4,7 bilhões. Agora a Bahia pode se orgulhar de não ter mais nenhuma sede municipal sem ligação através de estrada pavimentada. Estamos em plena execução de asfaltamento de estradas que liga, por exemplo, Caetano ao resto da Bahia. E aí, Fabrício?
Da mesma forma, o governo investiu mais de 327 milhões em requalificação, ampliação e manutenção de aeroportos, com destaque para Feira de Santana, Luiz Eduardo Magalhães e Barreiras. Na área hidroviária, foram aplicados mais de 38 milhões em atracadouros, incluindo Caixa Prego, Vera Cruz, Gamboa do Morro de São Paulo, Cairu, cuja conclusão está prevista para junho de 25. A obra da nova rodoviária de Salvador, secretário Afonso, em Águas Claras, segue em andamento. Tenham pressa. Trata-se de um empreendimento de grande porte, com 70 mil metros quadrados da área construída. Quando assumi a obra, estava paralisada com algumas dificuldades e, mediante negociação, conseguimos avançar na solução dos impasses contratuais e hoje temos 70% de execução da obra física. O nosso objetivo é que possamos inaugurá-la até o início do segundo semestre do ano em curso. Em saneamento básico, por exemplo, secretário Larissa, o governo da Bahia ampliou o acesso à água tratada para a sua população. Só em perímetros rurais instalamos no ano passado 286 sistemas de abastecimento de água. Estaremos na sexta-feira, está correto, presidente? Nós vamos entregar a Doutora da Fé, nós vamos entregar a barragem do Zabumbão, nós vamos dar ordem para a barragem do Rio do Pires, para ampliar inclusive a capacidade de oferta hídrica para aquela região, ao lado do presidente Lula, do ministro Rui Costa, do ministro Valdez, de todos os prefeitos da região, que eu convido a todos aqui para sexta-feira, às 10 horas, lá em Paramirim. O esgotamento sanitário também avançou, com 47 mil novas ligações realizadas em 9 obras. A barragem de Baraúnas, Ceabra, no qual já investimos 156 milhões, está com 80% de sua obra executada. E iniciamos em setembro passado a construção da barragem do Rio da Caixa, com recursos previstos da ordem de 150 milhões. Ambas vão reforçar a segurança hídrica, beneficiando mais de 65 mil habitantes. Já a barragem do Catolé foi retomada com a conclusão prevista para 27, em um investimento de 323 milhões. Agora, nesse momento, quero fazer um destaque especial ao investimento do VLT. Estaremos lá, presidente do TSE e a todos os conselheiros. Meu muito obrigado pela forma condutora de encontrar saídas. Nós iremos visitar a indústria que está fazendo a manutenção dos trens, que irão, no ano que vem, esse ano, com fé em Deus, no segundo semestre, já fazer os testes. Portanto, estaremos indo a São Paulo, e o VLT de Salvador, a Simões Filho, do metrô, da ponte Salvador-Itaparica, são obras de grande porte, com o efeito de alterar profundamente a infraestrutura de transporte e logística da Bahia, em especial da região de Salvador, metropolitana, Recôncavo Baiano. Pelo tamanho dos seus portes e complexidade, também quero destacar aqui o forte esforço do governo Lula, dos trabalhadores do petróleo, para garantirmos a retomada dos esforços que a Petrobras deixou de investir na Bahia, para que a gente possa retomar o nosso estaleiro em Maragogipe, planejamento de maior tempo de maturação. Por isso, esses empreendimentos exigem um persistente compromisso político e de passagem por vários mandatos dos nossos governos de Estado. Quando cheguei ao governo, foi necessário repensar a estratégia do VLT, tocamos e vamos entregar com fé em Deus. O novo VLT ligará o bairro da Calçada a Piatã, passando por Paripe e Águas Claras. Serão 36 quilômetros de trilho, ligando as duas orlas de Salvador, a do antigo subúrbio ferroviário, à Baía de Todos os Santos. Quando o governo estadual assumiu o metrô, na gestão Jacques Wagner, foi que de fato a obra correu. Logo o metrô circulou do acesso norte até a Fonte Nova, durante a Copa das Confederações. O ex-governador Rui Costa liberou importante expansão das linhas 1 e 2, já quando assumiu o governo, estavam em andamento as obras do tramo 3, Pirajá, Águas Claras, e de suas estações. Em 23, investimos 128 milhões, e agora estamos dando o passo seguinte, para chegarmos até o Campo Grande, no tramo 4, inclusive com a possibilidade de financiamento do PAC. Quanto à ponte Salvador-Itaparica, é um projeto de grande envergadura. Sonho antigo da Bahia. A ponte Salvador-Itaparica
é uma parte fundamental do sistema viário oeste. Aqui também se faz necessário uma complexa negociação dos termos de contrato de PPP, parceria público-privado, com a presença de várias instâncias, inclusive como o Tribunal de Contas do Estado, mais uma vez, o Ministério Público de Contas, a Procuradoria-Geral do Estado, para que se pactuassem novos termos de um acordo de aditivo já em andamento, junto à concessionária Ponte Salvador-Itaparica. Podemos agora afirmar que nossa ponte tem as condições reais para ganhar ritmo, aceleração de construção. Na questão ambiental, um dos marcos mais significativos foi a assinatura do termo de compromisso socioambiental da conversão de multas, a maior dessa iniciativa do Brasil. O valor que supera 200 milhões a serem aplicados ao longo de 3 anos em ações de monitoramento e melhorias técnicas. Só agora foram 18 milhões já investidos em ações como a requalificação do Parque do Abaeté, na melhoria do Zoológico de Salvador, na implantação do Centro Estadual de Triagem de Animais Silvestres, em Barreiras, a aquisição de equipamentos para a Polícia Ambiental, para as brigadas de incêndio e Corpo de Bombeiro. Assumimos um papel de destaque nacional no combate ao desmatamento, alcançando uma notável redução de 63% na perda da vegetação do bioma cerrado, a maior redução do país. Esse resultado é um claro exemplo de que é possível promover o desenvolvimento sem sacrificar as riquezas naturais. A mesma coisa ocorreu na Mata Atlântica, onde a Bahia foi destaque registrado em uma redução de 52% no desmatamento. Esse resultado foi reflexo da atuação coordenada pela SEMA, pelo INEMA e pela Polícia Militar Ambiental, com ações de fiscalização, sensibilização e combate a práticas prejudiciais ao meio ambiente. É importante ressaltar que, enquanto o país enfrentava um aumento médio de 70% dos focos de calor e incêndio florestais, conseguimos limitar nosso percentual de 33%. No Nordeste, inclusive, o primeiro a alcançar essa marca. Esses números são fruto de iniciativas implementadas pelo programa Bahia Sem Fogo. Um tema também que merece atenção é a realidade das mudanças climáticas. Trabalhamos para tornar a Bahia um dos mais resilientes e preparados para liderar com seus efeitos. Por isso, criamos o Fundo Permanente para a Defesa Civil e a Política Estadual de Proteção à Defesa Civil para a preservação e mitigação de acidentes relacionados a eventos climáticos. Estamos implementando uma política de inclusão socioeconômica de catadores e catadoras de recicláveis, um trabalho conjunto que envolve 46 cooperativas, onde se organizam 1.200 catadores e catadoras. Os investimentos nessa ação totalizam 50 milhões. O turismo da Bahia está em plena expansão. Até novembro de 24, a Bahia recebeu 125 mil turistas internacionais, Maurício. Um crescimento expressivo de 60% em relação ao mesmo período de 23. Somos hoje a segunda maior receita de turismo do Brasil e o terceiro estado do país em atração de voos. Possuímos o maior fluxo de passageiros com aeroportos e portos do norte e nordeste do país. Consolidamos o Brasil como hub estratégico para o turismo da região, mas não paramos por aí. Para 25 já estamos trabalhando para ampliar ainda mais nossas conectividades. Temos já a previsão de novos voos internacionais. Seguiremos com a mesma determinação, investindo conectividade, infraestrutura, qualificação e promoção. A Bahia está de portas abertas para o mundo. Afinal, o turismo é sem dúvida um dos pilares do desenvolvimento econômico. Fazer esse balanço positivo quando chego na metade do meu governo é apontar os novos objetivos e desafios que acabo de descrever. É fruto de toda uma caminhada que fiz pela vida e pela política, mas não fiz ela sozinha. Fiz contando com o apoio de muita gente. Fiz com a força de um projeto que pensa um Brasil diferente e uma Bahia mais humana. E quero compartilhar esse percurso vitorioso com todos os envolvidos. E começo com meus familiares, as origens e os fundamentos da minha família e da minha vida. Desde meus pais, que já não estão mais comigo,
passando por minhas amadas irmãs, minha esposa Tatiana Veloso, meu filho amado e amigo João Gabriel e meus sobrinhos, em especial, a primeira-dama está correndo o trecho, está visitando o município, está no interior. Assim como meu vice-governador, que está hoje representando a Bahia, na posse do novo presidente do consórcio Nordeste. Meu sobrinho querido, quero recordar aqui, Marcelo Rodrigues, que me deixou há pouco mais de pouco tempo com belíssimas lições de resiliência, e a Malu Rodrigues, minha sobrinha, que nasceu há um ano e que com sua presença renova a esperança de um mundo mais feliz. A todos eles, em especial em memória, quero abraçar e poder compartilhar o que tenho conquistado nesse percurso da vida e como governador da Bahia. No plano político, quero destacar os ex-governadores Jacques Wagner e Rui Costa, hoje senador da República e ministro de Estado da Casa Civil do nosso país, respectivamente. Eles implantaram um novo jeito de administrar a Bahia e pavimentarem a possibilidade de um homem do povo, vindo do interior, como eu, pudesse dar continuidade a esse projeto de realizações. Com eles, tive a oportunidade de participar e contribuir diretamente com a administração pública, do início, com passagem pela SECT, pela CEPLAN, secretário Cláudio. Depois, continuando a experiência inovadora do programa de governo PGP de 2014 e de 2018, foi essa vitória que tornou possível a criação da SDR, da qual fui o primeiro titular e contribuí para um salto nas relações produtivas, organizativas e econômicas da agricultura familiar da Bahia. Por fim, como secretário da Educação, César Lisboa, do Estado, no segundo governo Rui Costa, com a liberdade concedida para implementar as ações que consideravam estratégicas para melhorar as qualidades da escola pública. Aproveito também para agradecer aos senadores, defensores dos interesses da Bahia, as quais temos satisfação em tê-los apenas, não tê-los como amigos, mas como pessoas de compromisso, que posso contar ao longo do tempo, e quero dar o exemplo do senador Otto Alencar. Essa minha caminhada, também estendo ao senador Ângelo Coronel, essa minha caminhada contou também com a contribuição de todos os senhores e senhoras, deputados e as deputadas federais, estaduais, a quem reconheço e agradeço de coração. Temos ainda muitas conquistas a alcançar no meu governo. O meu governo quer manter as portas abertas para o diálogo mais saudável. Reconheço aqui o papel positivo do Judiciário baiano, do Ministério Público e da Defensoria Pública. Peço uma salva de palmas para essas três entidades. Muito obrigado, senhores e senhoras. No afã de segurar as regras de previsibilidade das relações sociais e no equilíbrio da justiça, tenho também uma dívida de gratidão para com as prefeitas, os prefeitos, vice-prefeitas da Bahia, que guardo com muito carinho, desejar sorte e sucesso nos seus novos mandatos, assim como os vereadores e vereadoras que iniciam agora suas legislações em todos os municípios do Estado. Eu quero uma salva de palmas para os prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, os vitoriosos e aqueles que não lograram êxito, que defenderam um projeto, que continue acesa a chama de defender o seu projeto. Gostaria de reconhecer também o papel ativo dos militantes, dos simpatizantes partidários, de movimentos, dirigentes de partidos políticos que compõem essa nossa coalizão de forças comprometidas com a melhoria da nossa sociedade. Eles estão espalhados em todos os municípios da Bahia. Quero conclamá-los a buscar sempre aquilo que os une, especialmente nesses momentos de inquietação que o mundo atravessa, porque é esse olhar empático, progressista e esperançoso que a humanidade tanto necessita. Quero, quanto aos jornalistas, à imprensa, aos comunicadores, aos veículos de difusão de notícias, tenho a certeza que contribuem ao levar ao público as informações de modo mais objetivo, sabendo enfrentar as contribuições deste modo mais objetivo, deste mundo em que os fatos
são substituídos por perigosas distorções e com as mentiras agora tratadas pelo eufemismo de fake news. Quero, sobretudo, agradecer e abraçar a população da Bahia, mulheres e homens que moram nas cidades, nos municípios, nas sedes e no campo, por todos os territórios e municípios do Estado. São eles a razão de ser da nossa luta. Foram eles quem depositaram em nós, os políticos eleitos, em nossa história, no nosso rosto, refletindo eles. Foram eles, foi por eles que levantamos e que nos levantamos todas as manhãs. São por eles que a gente abre mão das famílias, do lazer, da saúde. São por eles que nós lutamos. Um pilar que me sustenta é saber que nessa nossa próxima etapa de governo, quero ficar perto da minha gente e que posso contar com seu apoio para enfrentar os mais difíceis desafios. Alcançar os objetivos de nosso governo depende do empenho e da disposição de muita gente. Por isso, tenho que expressar minha gratidão a cada um dos secretários, secretárias, dirigentes, diretores, superintendentes, motoristas, toda a equipe de governo do Estado da Bahia, a quem eu quero agradecer de forma carinhosa e reconhecedora. O compromisso desse corpo de servidores públicos, das suas mais variadas funções, é vital para o bom desempenho das nossas atividades. Sei que posso contar com essa disposição e tenho a consciência da necessidade de valorizá-la dessa caminhada. Eu quero estender também as assessorias dos deputados e deputadas que carregam esses mandatos em cada canto da Bahia. Por essa profunda identidade, para terminar, gostaria de resgatar a minha trajetória de vida, lá do princípio dessa jornada, e do esperançoso morador de Aiquara, depois de Jiquié, passando pela minha luta com os meus colegas de movimento estudantil em Cruz das Almas, a quem chamamos de Tupamaros, chegando até as ações com os meus parceiros de movimento, de organização comunitária em Feira de Santana, junto às comunidades rurais e lideranças sindicais, com quem convivi com muitos anos. Também quero compartilhar as minhas relações com o corpo docente, em nome do corpo docente e discente da Universidade Estadual de Feira de Santana e da UNEB, quando exerci lá as minhas funções de professor, que tanto me orgulha. Como tenho insistido, a mensagem tinha que ser uma mensagem objetiva, por conta do trabalho que fizemos. Como tenho insistido aqui em explicar a força de caminhar, e sobretudo de caminhar juntos. Quero concluir reivindicando minha própria ascendência para recorrer à poesia dos povos indígenas, nesse caso, os marubos, do Vale do Javari, no Amazonas, quando em sua cosmologia atentam, César Lisboa, que a nossa passagem pela vida em direção aos transcendentes se dá por conta de um caminho, por um caminho e pelo Espírito. E em seus cantos rituais evocam: este é o caminho de seus antepassados, para que os depois nascidos por ali passem. Foi o que ordenaram, e assim fizeram os fazedores do caminho. Este é o caminho dos filhos do povo jaguar, o caminho para passar. Bom ano legislativo a todos, bom trabalho e muito obrigado. Viva a Bahia!